Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa live, ao nosso Instagram, nosso YouTube. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Olha só, nossa live hoje está fantástica. Hoje nós falaremos sobre maldições hereditárias. Estão chegando, meus queridos Marcelo, Melo, Fábrica Ramos, Marina, querida, Cíntia, ótimo, my personal trainer, Mari, brigadíssima pela presença, Juliana, oi Ju, Espolon, diretamente de Rio Preto, Rio Preto não, de Monte Aprazível. Olha só, brigadíssima pessoal pela presença, vamos chegando, com muita alegria eu recebo vocês aqui na nossa casa, nosso espaço de reflexão, para você que quer crescer, para você que quer encher a cabeça de coisa boa, é aqui mesmo, tá? Vim no lugar certo, olha só. Hoje nós vamos falar sobre aquelas maldições, sobre aquelas coisas que acontecem na família, que se replicam, aquela coisa assim, né? De pais que bebem, que são filhos de avós que bebem, ou aquelas histórias de mulheres que não se casam na família, ninguém dá certo no amor, histórias de traição na família, né? Então são aquelas coisas que você vê corriqueiramente na família. Olha aí, galera do Paraná chegando, Ribeirão Preto, Santa Catarina, gente, eu tô aí fazendo um treinamento agora de liderança com as mulheres da Cimafra. Olha que bacana, um programa com 5 meses de duração. Nós vamos trabalhar liderança feminina, muito bacana, ótimo. Galera, lembrando que os selinhos já estão liberados, então se você quer fazer um agrado, se você quer me deixar feliz, por favor, comprem os selinhos, porque isso me ajuda a ficar mais feliz. Como eu falei para vocês, a gente tem que dar coisas que a alma fica feliz, e reconhecimento é uma coisa importante para mim também. Então vamos lá, vamos chegar. Ai, pessoal de Minas, ótimo. Galera, então olha só, lembrando que dia 19 de agosto nós faremos o nosso próximo aulão Emoções Poderosas. Então nessa aula eu vou ensinar vocês a utilizar a energia das emoções para canalizar para a realização dos nossos projetos. Emoção é energia, e energia potencializada e canalizada é infalível para você realizar os seus projetos, para você ser feliz, para você ser espontâneo. Então nós vamos ensinar isso nesse dia, anota aí, dia 19 de agosto, das 7 às 9 da noite, no Simpla. Tem que comprar ingresso, custa R$50, é menos que uma pizza, e você vai ficar mais inteligente, mais magro e mais feliz. Nós vamos falar sobre o domínio da mente sobre as emoções e como potencializar a energia da raiva, esse tipo de coisa, energia do medo, né, para a realização dos seus projetos, ok? Então bora lá, meus amigos, podemos então começar? Olha só. Hoje nós colocamos lá na nossa enquete, e quem ganhou o tema foi esse, o da maldições hereditárias. Mas que caramba que é isso, né? Maldições hereditárias. Então é aquela história, gente, e aí eu perguntei nos stories, inclusive eu até anotei já algumas coisas aqui que o pessoal colocou nos stories, depois eu comento por lá também, com relação aos padrões que a gente tem na família. Fala aí, gente, você conhece, você consegue identificar na sua família padrões que se repetem? Então, sabe aquela coisa assim que você vê no tio, você vê na mãe, sabe aquela história de pobreza, sabe assim? Parece que nunca dá certo, histórias de falência, história de brigas. Então tem brigas entre a família, matança entre a família. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí a gente vai identificando padrões, né, que a gente também faz parte, né? A gente faz parte dessa programação mental, é uma programação, tá? E como toda programação, a gente pode sair dessa programação,
tá? Então, aí, ó, o Domingos está falando, esse pensamento de escassez, é isso mesmo, são padrões que você começa a perceber que está impregnado na família, né? E tem gente, cara, que para poder ficar bem, ela precisa se afastar da família para ela poder se curar desses padrões, porque às vezes ela não consegue sair por si só do padrão negativo, entendeu? Então vamos lá. Eu quero começar essa nossa reflexão de hoje falando sobre um trechinho que está em Êxodo, no capítulo 20, e Êxodo, ela fala sobre a saída do Egito, né? Então, na Bíblia está lá, né, que aquele que peca e tal, que Deus amaldiçoa, vamos dizer assim, né, a família até a terceira, quarta geração. Mas eu quero ler aqui com vocês para a gente poder fazer essa reflexão direitinho aqui, ó. Ai, galera, a Karen Letícia comprou selinho. Muito obrigada, Karen Letícia. Brigadíssima, querida. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Olha só, leiam comigo aqui o Êxodo 20. Então, é o seguinte, vamos interpretar isso a partir do olhar da psicologia e eu quero fazer o link com o tema de hoje, que é maldições hereditárias, ok? Então, vamos lá. Está escrito lá, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou Senhor teu Deus e que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses, ó, presta atenção nessa parte, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rodeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. E aí ele vai falando todas aquelas regrinhas, né, dos mandamentos, que é as regras morais, tá? Agora, vamos interpretar isso daqui à luz da psicologia, tá? Então, o que ele fala aqui, né? Que não te encurvarás a ela. Então, ele fala assim, olha, não vai ficar servindo um outro senhor senão eu. Mas o que é o Senhor Deus, né? Senhor Deus, ele está dentro de cada um de nós, em cada uma das células do nosso corpo. Então, quando uma criança nasce, quando você tem células no seu corpo, existe uma vida. Então, dentro desse átomo, dos átomos que formam o nosso corpo, átomo forma molécula, molécula junta forma tecido, e tudo isso forma o nosso corpo. Então, tudo que existe nesse planeta é uma manifestação de Deus. Ele pode não ser criado por Deus, mas ele é uma manifestação de Deus. Então isso é importantíssimo, porque hoje os cientistas eles já sabem que quando você vai nas menores partículas da matéria, você vai ver energia ali, tá? E essa energia ela tem uma sabedoria, porque o universo ele é regido por esses átomos, por essas partículas de energia, por nêutrons, por elétrons, quer dizer, e você tem uma série de qualidades diferentes, mas todas elas lá no fundinho, elas são energia. Então, este sopro divino que dá vida a cada ser humano, a cada ser vivente nesse planeta, inclusive ao que não é material como isso, tá? Mas ele tem a sua manifestação divina porque ele é do reino mineral, tá? Então, tudo que existe aqui, ele é uma manifestação de Deus, tá? Então, quando Deus fala aqui, né, na Bíblia, que não te encurvará a nada que não seja Deus, ou seja, que seja essa manifestação divina, e quando é que a gente faz isso, gente? Quando a gente começa a cultuar os nossos corpos, quando a gente começa a cultuar a nossa vaidade, quando a gente começa a cultuar o dinheiro, tá? Então é quando a gente se desvia do caminho, né? Que ao invés da gente tentar ser um ser humano melhor, a gente acaba se desviando nesse sentido, que palavra pecado significa desvio do caminho, tá? É desvio do caminho. Então, quando você desvia do caminho,
significa que você está errando, tá certo? Então, o alvo, por exemplo, seria encontrar a nossa manifestação maior divina. A gente erra, por quê? Porque a gente começa a trabalhar que nem os loucos só para ganhar dinheiro, achando que o dinheiro é o final da nossa vida. Então, erramos o propósito. Dinheiro, ele é uma condução, ele é um condutor para a gente chegar ao nosso propósito, mas ele não é o nosso propósito final. E quando a gente erra esse caminho e a gente começa como que chama? A venerar, né? A gente começa a venerar esse outro Deus, né? Que aí pode ser o dinheiro, pode ser o nosso corpo. Então tem gente que começa a fazer plástico, e a vida da pessoa se torna o quê? A própria vaidade. Errou também o caminho, certo? Então, qualquer coisa que você coloque entre você e Deus nesse sentido mais... não esse ser velhinho sentado no trono, não. Esse Deus como uma manifestação divina que puxa o ser humano para trabalhar suas virtudes, tá? É nesse sentido. Então, quando você coloca outras questões, que pode ser seu corpo, pode ser o dinheiro, pode ser o Netflix, pode ser qualquer outra coisa que você venere, né? Ou seja, que você dá foco e aquilo se torna a razão da sua existência. Você pode venerar inclusive um marido, um namorado, e você fica fissurado naquela pessoa e sua vida fica aquela pessoa, pronto. Aquilo ali é um endeusamento de alguém. Tá? Então é isso que quer dizer na Bíblia, né? Que você não vai fazer nenhuma outra escultura, nem nada disso, você não vai se curvar a esse tipo de coisa, porque você tem que lembrar qual é a razão da tua existência aqui. Então é nesse ponto, beleza? Tá? Então, quando pais, então vamos entrar naquela parte onde ele diz assim, né? Que o Senhor Deus, né, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª ou 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, quando pais erram o caminho, quem paga também são os filhos. Então, o que significa... Por que esse Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração? Não é um castigo, é que a gente se perdeu. Então, quando os pais perdem o caminho, os filhos também perdem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um pai ou uma mãe, como é que eu vou dizer? Erram no sentido de trazer a violência dentro da casa. Tá? Então, por alguma razão, começaram a beber e tal, e aquilo já traz a violência e tudo mais. E eles começam, então, a bater nessas crianças, tá? Então, começa a ter um lar que tem muita violência. Estas crianças que vivem nesse lar, olha como começa a maldição, tá? Elas aprendem que amor também é bater. Então, é assim. O amor é para aquela criança que nasceu nesse contexto, tá? O pai traz comida, o pai de vez em quando ele é legal, porque não é todo dia que ele tá bêbado, não é toda hora que ele tá bêbado, né? E de vez em quando esse pai bate. Ele vai lá no bar e volta meio zoado e vai lá e bate. Olha o registro de amor que fica nessa criança. Que amor é? Uma montanha russa onde não existe uma paz, existe uma intranquilidade. Então a criança aprende. Olha o modelo mental da criança se formando, que criança é igual esponja. Ela só absorve, que ela não tem capacidade de pensar ainda. O juízo só é formado depois dos 12 anos. Antes disso, criança não tem capacidade mental para poder pensar e refletir e questionar. Não tem questionamento, criança simplesmente absorve. Então a criança vai entendendo que amor é isso, é de vez em quando dar um beijinho, de vez em quando dar um carinho, mas de vez em quando dar um tapa. Aí ela começa a ser mais permissiva, ela começa a ficar mais maleável com relação aos limites do que é uma violência e o que não é. Quando essa criança cresce e ela já cresceu com esse padrão de que amor é uma coisa assim meio
meio calmaria, mas um pouco violento, meio calmaria, mas aquela coisa que vem na mão de empurrar, física, que de vez em quando dói. Então, essas crianças, tanto homens quanto mulheres, vão entendendo que é normal apanhar de vez em quando. Porque a pessoa que ama, na cabeça dela, faz carinho e de vez em quando ela dá uns tapas. Essa criança ela fica mais permissiva como adulto, porque esse era o padrão da casa. Foi esse modelo que ela aprendeu. Então, quando ela... Gente, estão perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então, quando essa criança vai buscar o amor da vida dela, é muito natural que ela seja permissiva e até ela cutuque o outro, até o outro dá um empurrão nela e ela fala, opa, esse modelo eu conheço. Esse modelo aqui tá legal. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Ai, que bom, JR Barreto, brigadíssima. Gente, eu quero agradecer muito aqui quem está me dando selinho, tá bom? Olha aí, deixa eu ver, quem que está me dando selinho aqui? Quem está me dando selinho? Foi deixa eu ver aqui, a Karen Letícia, tá? Gente, pode me dar selinho aqui que eu fico feliz, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses padrões, eles são criados desde a infância e isso vai com tudo. Então, da mesma forma que uma criança, ela forma o modelo de amor, a gente vai formando o juízo com relação a tudo. Então, eu perguntei lá nos stories do meu Instagram se você conseguia identificar quais eram os padrões da sua casa. E tem gente que me colocou aqui, olha que interessante. Dificuldade financeira. Então tem famílias, por exemplo, que o tempo todo elas têm problema financeiro. Toda hora tá na pobreza. Sabe aquela coisa que parece que é uma praga? Que você trabalha, parece que nunca rende, parece que tá sempre ruim, parece que a coisa vai melhorar, aí acontece uma tragédia, aí pum, tu fica pobre tudo de novo. E aí você não consegue sair daquele ciclo de pobreza, de falta, sabe? Aquele sufoco, né? Então, são padrões que a gente aprende, tá? Ó, tem outro padrão aqui que me colocaram, ó, famílias que não se falam. Então tem parente, filho que não fala com pai, sabe? Filho que não fala com mãe. Gente, eu conheço uma pessoa, olha só, que é assim, puta, é a coisa mais engraçada, porque é assim, ó, a família, ela se desestruturou de um jeito que é assim, ó, a mãe tem 2 filhos, tá? Então, 3 filhos, tem 3 filhos e eles não se falam, os irmãos não se falam um com os outros. Então, quando eles se juntam, né, que tem 2 que se juntam, é assim, na festa. Fulano, pede para sua mãe, pergunta para sua mãe se ela vai querer mais comida. Aí a menina vai lá e pergunta, mãe, você vai querer mais comida? Ela diz sim, ela fala, sim, ela quer. Então, quer dizer, estão na mesma mesa, mas eles não dirigem a palavra um para o outro. E o outro filho, por exemplo, para se comunicar, ele escreve no papel e fala, oi mãe, tudo bem? E ele não é mudo, tá? Oi mãe, tudo bem? Escreve ali, aí a mãe lê e fala assim, ai, tudo bem, meu filho, tudo ótimo, né? Então, é muito engraçado, assim, o quanto que a gente se coloca nessas relações esquisitas, né? Por conta desses padrões que vão... Tá sem áudio? Por conta desses padrões que estão... Gente, por que o povo tá falando que tá sem áudio? Tá sem áudio? Ah, tá com áudio. Gente, alguma coisa aí que vocês estão fazendo, tá? Por exemplo, padrões de violência que eu já falei, padrões de mulheres que não se casam. Gente, eu tenho que dizer assim, por exemplo, que existem padrões, essas questões hereditárias, elas não querem dizer apenas a mãe, a avó e tal. Tem coisas que são de gerações, assim, de muitas tradições. Então, por exemplo, ó, ouvi dizer... Lá no Japão tá assim, ó. O Japão, vocês sabem, né? É um país muito machista, ele tem uma cultura muito machista, né? Onde durante muitos anos as mulheres não puderam se expressar, elas tiveram... as vozes das mulheres foram muito caladas ali, né? Então,
Durante muitos anos, centenas de anos, você vai reproduzindo geração após geração, um contexto onde você não tem direito a nada. Você, mulher, né, não tem direito a nada. Aquilo vai tornando um ranço, tá? Um ranço dentro de si, porque eu não posso me expressar, eu não tenho meus direitos, não sou respeitada nessa relação, né? E essa raiva, essa revolta interna se voltava contra quem? Contra as noras. Então, durante muito tempo, as sogras tiveram essa coisa, né, essa fama de serem terríveis, porque justamente elas jogavam toda a raiva que elas tinham do marido, jogava na nora. E assim foi. E hoje, olha que interessante, né? Hoje as mulheres lá trabalham pra caramba, então elas ganham super bem e não querem mais casar. Você pode ver que o Japão é um país que ninguém quer ter filho mais. Por quê? Porque para as mulheres, ter filho é um aprisionamento, porque lá não tem babá, não tem faxineira, não tem essas coisas que tem aqui, sabe? Então é você mesmo que tem que limpar a casa, tal, porque mão de obra é muito caro. Então muitas vezes não compensa trabalhar e pagar alguém. Então muitas vezes as mulheres abrem mão do trabalho para ir para casa. Mas olha só o que eu tô querendo dizer de padrão. Esse ranço vai ficando no nosso DNA, sabe assim? Parece que vai vindo assim junto, tá impregnado ali na coisa. E aí vai passando esse ranço, né, de geração em geração, tá? Hoje, essas mulheres parece que têm um ressentimento. Não tô falando de todas, tá? Mas existe um cenário, né? E já me falaram assim, Meire, você já ouviu falar nos homens planta no Japão? Eu falei, não, o que é isso, né? Aí eles falaram assim, eles explicaram, é que o homem planta é assim, ó, a mulher casa com o cara, ela trabalha, ele fica em casa e como ela ganha mais, ela dita as regras da casa. Faz isso, faz aquilo, e o cara tem que ficar, ó, quietinho, não pode falar nada, né? Porque ele é uma planta. Então, quando você vê uma relação como essa, você começa a perceber que não existe uma relação de respeito, só inverteu a hierarquia. Porque antigamente a mulher estava para baixo e agora ela usa o poder usando a mesma estratégia do masculino, que é por meio da revolta, por meio do eu posso, eu mando e você me obedece. Então não é uma relação de amor e de igualdade, mas sim de uma vingança, né? De muitos anos de gente calada e tudo mais, né? Então, a Remédio está falando aqui, né, que é melhor ficar solteiro no Japão, né? Então, muitas preferem ficar solteiras, não querem ter filhos e querem ficar solteiras, mas olha o que está por detrás disso. Então, quando eu digo de maldições hereditárias, eu estou falando não só do que vem diretamente da família, mas às vezes o que vem de uma cultura, de um país e que você vive na pele. Então, quem mora no Brasil herda, meus amigos, toda essa maracutaia que a gente vê aqui no nosso país. Isso é um problema dos políticos? Não, isso é um problema da nossa sociedade. E só vai mudar a hora que a gente reconhecer que isso é um problema de todos nós. E a hora que a gente perceber isso e se responsabilizar pela mudança, aí sim a coisa acontece. Perfeito? Enquanto a gente negar isso, a gente sempre colocar a culpa no outro, esse país não muda, porque a nossa lição do brasileiro é justamente desenvolver a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E a gente adora uma vitimização, porque daí a responsabilidade e a culpa é sempre do outro, percebe? Então, essa é a nossa lição como sociedade. Mas além da lição como sociedade, a família também tem uma lição, tá? Então, a gente vê a lição da família através das maldições familiares. Então, essas coisas todas, história de vitimismo, de discussão na família, de depressão na família. Se você pegar, por exemplo, diabetes, né? O pessoal fala assim, porque diabetes é hereditário. Gente, é 25% dos nossos genes que comandam uma doença. Mas 75% não é.
E se você pegar uma família que tem muito diabético, você vai ver que é a cultura da família. Você vai ver que a comida é muita massa, é muito doce, é muito bolo, é refrigerante, entende? Então você vai ver que o padrão alimentar da família que não tá legal, entende? Não é que a família tem um gene que é muito ruim. Não, é porque o próprio padrão funciona mais ou menos assim, tá? Então vamos lá. Depois você vai ter os padrões pessoais. Então você vai ter o padrão familiar e aí você vai absorvendo os seus. Como é que você conhece a sua programação inconsciente, tá? Por exemplo, quando você vem uma voz, você vai fazer um projeto, ó, percebe bem como isso impacta a tua vida hoje, tá? Vamos supor que você ou está começando um relacionamento novo, ou você vai começar um projeto novo, e aí vem uma vozinha dentro de você, porque a gente tem vozinhas, né? A gente tem uma vozinha da consciência aqui, que é a positiva e a negativa. Então você vem uma vozinha assim do tipo, putz, não faz nada direito, sabe? Então são aquelas vozes que ficaram na nossa cabeça, às vezes, né? Uma fala de pai, uma fala de mãe, numa hora nada a ver, fica assim, você é burro, menino? Então aí fica assim, sou burra, ai eu sou tão burra, eu sou tão burra, eu sou tão burra, que eu acho que eu não tenho condição de montar nenhum negócio porque eu sou muito burra, não sei fazer conta. Menina, às vezes você sabe fazer a conta, mas você enfiou tanto na cabeça isso porque ouviu em algum momento da sua vida e aquilo ficou em você, né? Que você é burra, ou tudo que você faz dá errado. Ó, tudo que você faz dá errado, não acerta nada. Então aí fica o padrão, né? O padrão já individual. Então se você pegar uma família, por exemplo, que já tem um problema de baixa autoestima, então são pessoas que não são assertivas. São famílias, por exemplo, como que você vê que a família não tem autoestima boa? Primeiro lugar, você vê o posicionamento dela no mundo. São famílias que não reclamam de nada, assim, né? Por exemplo, comprou um objeto que está ruim ou fez um negócio que está injusto, ela não vai lá e tenta negociar e questiona, não. Ela fica quieta. Ela fica quieta, reclama dentro de casa, mas não vai lá na loja resolver o problema. Fica com prejuízo. Entendeu? Essa criança, ela já está aprendendo com esses pais como é que se resolve o problema. É não resolvendo. Entendeu? Olha só o padrão, como a gente já vai errando ali, vai herdando o erro dos pais. Então, na Bíblia, em Êxodo, quando Deus comenta ali, né? Que você não pode, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, na psicologia a gente entende da seguinte forma: um erro dos pais, ele é replicado pelos filhos de forma inconsciente, não é consciente, porque ninguém erra de propósito, tá? Um pecado, ele é um desvio do caminho, então um pai que bate, né, e ensina esse padrão para o filho, ele ensina inconsciente. E a criança aprende inconsciente, tá? Aí ela vai passar para a próxima geração. E aí só vai despertar, porque a gente só consegue sair de padrão negativo através da consciência, tá? A gente não consegue sair de forma inconsciente. Você fica sempre preso ao padrão, só repetindo o padrão, que nem cachorro adestrado. Tá? Então a criança às vezes a gente repete o padrão sem perceber, até que uma hora você fala, opa, peraí, será que tem que ser assim? Aí alguém questiona, esta pessoa que questiona é a pessoa que pode sair do padrão. Normalmente essa pessoa só questiona depois da terceira ou quarta geração, porque aí já deu tempo dela olhar a replicação na família, ela consegue se afastar um pouco do padrão, enxerga a família, enxerga o mundo lá fora, ela vê que existe um outro jeito de ser e ela começa a questionar, fala, cara, será que vai ter que ser assim pro resto da vida? Será que eu não posso fazer diferente? Bingo! Esse questionamento é o que vai fazer ela buscar o caminho da consciência, da autorresponsabilidade, ela vai descobrir que a mudança está nela.
E se ela não faz a mudança desse padrão, ela vai passar a maldição, que a gente diz entre aspas, né, para as próximas gerações, tá? Então, a ignorância, ela pode nos proteger até um certo ponto, mas também ela nos aprisiona, tá? Agora, a consciência, ela nos tira da zona de conforto. Então, o tempo todo, a pessoa que tem consciência, ela cai do paraíso toda hora. Toda hora, porque o paraíso é ignorância. O paraíso antes de Adão e Eva, ali, comer do fruto do conhecimento, é igual viver igual bicho. Bicho vive na ignorância. E era assim Adão e Eva, por isso que era tudo lindo. A vida de um bicho é linda, porque não falta nada ali para ele. Ele não tem preocupação de pagar conta, ele não tem que se preocupar com a violência da rua, ele não tem que se preocupar com gente puxando o tapete dele, com família que enche o saco. Entende? O cachorro, o gato, ele tá lá de boa. Você chuta o cachorro hoje, amanhã ele tá bem de novo. Então isso é ignorância. Viver no paraíso é viver no mundo da ignorância. Mas a partir do momento que você come do fruto do conhecimento, meu amigo e minha amiga, né, você vai ter o caminho das escolhas. Então você vai ter o discernimento entre o bem e o mal e você vai ter que escolher. Está nas tuas mãos. E é por isso que Adão e Eva sofrem tanto, né? Porque eles percebem que existe uma responsabilidade na liberdade. Então, ao mesmo tempo, você vê que a sua liberdade ela é limitada e que ela tem a responsabilidade. Então, quando na Bíblia ela conta essa história, né, de que um erro dos pais, que é venerar a violência, venerar o corpo, o culto ao corpo, o culto ao dinheiro, o culto a qualquer outra coisa que se torne um foco importante na sua vida e mais importante do que a tua espiritualidade, quando você esquece da tua essência espiritual e você passa a viver em função dos prazeres materiais, tá? Não que eles não sejam importantes, mas tudo que é matéria é só condutor. Então você usa da matéria para renovar o teu espírito, percebe? Tá? Então, nunca a gente não pode esquecer disso, tá bem? Então, quando você esquece disso, então você vai ter esses replicamentos de sofrimentos que vêm em forma de sofrimento, porque é só através do sofrimento que a gente para de fazer besteira, que a gente para pensar e tenta mudar. E aí, nessa tentativa de mudar, a gente resgata o contato com o divino novamente, a gente acha o caminho novamente, você percebe? Então, não é um castigo. Todos os problemas, eles têm como função o ensinamento. Então, se a sua família é complicada, é porque ninguém até agora aprendeu a lição. Porque a partir do momento que um aprende a lição, ele liberta os outros. Isso eu ensino muito na minha mentoria. Então, a gente vai ter um exercício, por exemplo, na mentoria, que eu peço para a pessoa desenhar a sua árvore genealógica. Porque a gente vai começar a identificar os padrões. São as falas que a gente ouviu e que até hoje reverberam na nossa alma. Por exemplo, nossa, esse menino tem problema. Esse menino tem problema. Nossa, essa menina aqui, ó, é impossível. Ai, ela tem um gênio terrível. Ai, homem nenhum presta. O homem só quer sexo. Homem só quer sexo. Olha, quantas mulheres não aprenderam isso desde a infância, que homem só quer usar a mulher. A mulher que ouve isso desde a infância, ela cresce com medo e raiva dos homens. Ela tem um ranço com o masculino. E quando eu digo homem, eu não estou falando só o homem físico. Eu estou falando de figuras do arquétipo masculino. Nossa alma, ela é formada pelo lado masculino e feminino. A nossa alma não tem sexo, só o nosso corpo físico tem sexo. O nosso lado masculino é o lado arrojado, empreendedor, é o lado yang, é o lado forte, é o lado que nos protege, é o nosso lado lutador. Quem tem problema com o masculino, com o lado masculino da tua alma, vai ter dificuldade em se proteger, vai ter dificuldade em negociar, vai ter dificuldade em empreender, em ter iniciativa.
E quem tem problema com o lado feminino, e quem tem problema com o masculino, viu, mulheres, também tem problema com o lado feminino, porque se ressentem, são mulheres ressentidas. Então, o que é o lado feminino da nossa alma? É a nossa capacidade de amar e demonstrar esse amor através do afeto, através do acolhimento, através da nutrição, cozinhar e dar ali gostosinho a comidinha, os beijinhos e os abraços, o aconchego. E muitas mulheres perderam isso, perderam o lado feminino porque tem problemas com o masculino, tá? E aí elas não conseguem uma relação bacana de namoro, nem de casamento, nem nada disso, porque elas mesmas estão ressentidas com o masculino que é representado pelo pai. Então, quando a gente fala, a gente tem problema de pai e mãe, e tá lá, né, na Bíblia que a gente tem que honrar o pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É reconhecer o lado masculino e feminino da nossa alma através da figura do pai e da mãe. Por que pai e mãe dá tanto problema? Porque eles são a primeira e a mais importante manifestação do nosso psiquismo, na parte masculina e feminina. Entende? Então, a gente vai usar das experiências mais concretas para trabalhar o mais abstrato, tá? E para nossa mente entender melhor, a gente fala pai e mãe. Então, quando eu consigo compreender o meu pai e a minha mãe, a psique deles, e eu consigo honrá-los no sentido de reconhecer e agradecer, perdoá-los porque eles não conseguiram, não conseguiram ser perfeitos, nem nós somos, né? Mas quando você tem essa compreensão e você passa a honrar a existência dele, quer dizer, você, a partir da experiência deles, você consegue fazer a sua parte, você consegue evoluir na escala da humanidade. Pronto, você está libertando não só os seus pais, que não conseguiram fazer aquilo que era a lição deles também, mas você se liberta e liberta também quem vem depois, porque você ensina seus filhos que existe outro jeito de ser. Você ensina seus filhos que existe jeito diferente de amar, que existe jeito diferente de você ganhar o seu dinheiro, que você pode sim ser próspero, que você pode mudar o seu jeito de pensar. E eu quero agradecer aqui a Suzy Sweet, porque comprou o selinho. Muito obrigada, querida. Obrigada. Gente, comprem selinhos também, por favor, aqui no Instagram, tá certo? Então, voltando aqui, né? Quais são as frases que você escuta até hoje aí reverberando na tua cabeça e que determina as suas escolhas? Então, se você tem problemas para não casar, a mulher que não casa, ela tá atrelada a quem? Então, muitas vezes a gente faz conchavos, a gente faz contratos inconscientes. Por exemplo, uma mãe que tem um casamento muito ruim, que sofre demais por traições do marido, e a criança, a menina, ela fica compadecida com a tristeza que as traições do pai causam na mãe. Essa criança, ao olhar para a mãe e por amar tanto a mãe, ela faz um acordo inconsciente com a mãe naquele momento. Ela diz assim: mãe, eu tô com você. Homem nenhum presta, né? Homem nenhum presta. Então, olha o que a criança faz inconsciente. Lembra que ela não tem discernimento, né? Ela passa quando ela cresce, a não ser feliz no amor. Porque se ela for feliz no amor, ela estaria traindo a mãe dela. Então, como ela já fez um acordo com a mãe, essa criança, quando cresce, ela não vai poder ter um relacionamento amoroso, satisfatório com o homem, porque ela estaria traindo a dor da mãe. Então, esses contratos inconscientes são o que faz permanecer essas maldições hereditárias também. Então, a gente precisa compreender, por isso que a gente tem que olhar qual é o problema da tua família, ver onde ele repercute em você, tá? Quais são as palavras, quem é que diz isso? Quando você vai começar um trabalho novo,
De onde vem essa voz que te sabota? Sabe? Porque quem fala não vai dar certo, ou tudo que você faz não dá certo, ou você é uma azarada mesmo, ou o dinheiro não é para você mesmo. Quem é que está dizendo isso? Se você puxar na memória das suas células ali, você vai ver que existe uma voz, que pode ser do seu pai, da sua tia, do seu tio. Alguém dizia isso para você e você colocou para dentro de si. Mas não é qualquer frase que a gente coloca, né? Então, se você for averiguar na história da tua vida, se você fizer o desenho da sua árvore genealógica, você vai ver quem é que foi impactado por aquelas afirmações, tá? E aí você já tem um fiozinho para você percorrer como é que chama? O labirinto, né? Então, Ariadne, né? Acho que é essa personagem, né? Que ajuda o carinha que vai matar o Minotauro que tá dentro do labirinto. Então ela dá o fiozinho lá pro cara aprender a sair. Então a gente vai puxando por esse caminho, né? Esse fiozinho, esse labirinto que somos nós mesmos. Então, a pessoa tá me perguntando aqui, ó, como calar essa voz? Essa voz não pode ser calada. Essa é a voz da nossa alma, é a voz da cura. Então nós temos, por exemplo, gente, missões nessa vida que não são só materiais. Então às vezes a gente acha que a gente veio aqui só para ganhar dinheiro, construir um grande monumento, entende? E não é isso. Isso faz parte do nosso caminho, mas a gente tem essas coisas aí como missão e como família, da gente também libertar a nossa família nesse sentido, de primeiro nos libertar, né? Então, quem enxerga primeiro é o tal do cara da caverna de Platão. Então, o cara que enxerga primeiro volta e vai avisar os outros. Mas o problema é que quando ele volta, na história de Platão, o cara morre, né? Porque o pessoal mata ele porque não aguenta ouvir uma outra verdade. Tá todo mundo tão fissurado, né? Tão polarizado como a gente tá, que não consegue nem ouvir a voz do outro, né? Gente, eu preciso agora agradecer Rejane, minha querida, muito obrigada. Verinha Alex, obrigada. Terezinha Vieira, Suzy Sweet Arts e Karen Letícia pelos selinhos que vocês me deram agora. Muitíssimo obrigada, viu? E lembrando que dia 19 de agosto, o aulão Emoções Poderosas, onde eu vou ensinar você a pegar a energia das suas emoções, energia da raiva, energia do medo, a energia da alegria, e você potencializar os seus projetos, canalizar para os seus projetos, tá? Então a gente vai entender também esse mecanismo dia 19 de agosto. Tem que comprar o ingresso no Simpla, você tem que clicar no link do meu perfil do Instagram e aí você já vai ter lá a venda dos ingressos, tá bem? Então, olha só, como eu falei, a gente não pode querer calar esta voz, tá? Porque essa voz é o alerta da nossa alma, dizendo, olha para mim, olha que tem ferida na tua família, a tua família não é doriana, ninguém é, nenhuma família doriana parou com essa visão romântica, ridícula. Nós viemos aqui para resolver problemas, a gente não veio aqui só para curtir oba-oba, e não existe família perfeita. A minha não é, a sua não é, a de ninguém é e nem pode ser, porque nós não somos perfeitos e todo mundo está aqui como grandes aprendizes. Então nunca fique achando, né, que alguém é melhor que você. Não, tudo igual. Nós não estamos no mesmo país. Você acha o quê? Você acha que alguém é melhor que você? Porque mora numa casa melhor ou porque está num carro melhorzinho? Imagina, dentro de cada um de nós, a gente, às vezes, dentro da gente, tem gente que é mais podre que, sabe? Tem gente que é mais podre que não sei o quê, entendeu? Que rio poluído, certo? E mora num casão, né? Isso não quer dizer nada. Então, assim, a nossa vida interna, cada um tem o seu trabalho para fazer, tá? E querer calar a voz é igual tomar remedinho para disfarçar a dorzinha de cabeça. E às vezes você tá lá com puta de um tumor
e fica tomando remedinho para disfarçar a penca da dor de cabeça, mas não está tratando causa. Você está tirando sintoma e remediando o problema. Você não está tratando o problema. Então, os problemas da vida, eles devem ser encarados com muita coragem, porque coragem é uma virtude, tá? Então, não tenha medo dessas vozinhas. Pergunta, fica amiga dela, pergunta. Quem é que está dizendo isso? Né? Quem disse isso? Vai na sua árvore genealógica, vai na tua história, vai ver a história da tua tia, do teu tio, você vai descobrir o padrão. Você fala, opa, peraí, tem um padrão aqui, tá? E a partir desse padrão, você começa a questionar. Você fala assim, cara, será que eu sou obrigada a conviver com isso pro resto da minha vida? Será que não tem outro jeito? Né? Eu tenho um amigo, cara, que ele era muito pobre, mas pobre de passar fome. E a família tinha um padrão de pobreza. O padrão de pobreza era tão forte que para ele poder ficar rico, ele teve que sair da casa. Então, às vezes você precisa se afastar um pouquinho para você fazer o seu caminho individual e depois você volta para resgatar as outras pessoas, se é que elas querem ser resgatadas. Porque muitas vezes você vai ver na família pessoas que começam a virar a cara para você porque você começa a ficar diferente delas. Então tem famílias que têm pactos de pobreza, por exemplo, né? Então assim, você é um igual que a gente, como a gente. Então se você começa a estudar, fazer faculdade e tudo mais, a família começa a olhar para você do tipo, tá ficando metido, hein? Tá metido agora, olha só, fulano não fala mais com a gente, e você não mudou. Foram eles que mudaram, porque morrem de inveja, morrem de raiva, porque você não é mais igual a eles. Mas você tá quebrando padrão, e não é fácil mudar padrão, porque eles vão te rechaçar, eles vão falar mal de você. Não é fácil quebrar padrão, porque é como se fosse um contrato feito em algum momento da vida, e é um contrato tão filha da mãe, cara, que é difícil de você sair dele. Tem que ter muita coragem, sabe? Então, assim, você tem que estar disposto a querer, em primeiro lugar, ser feliz e salvar a tua alma. Depois você ajuda o outro, igual o negócio do avião, tá certo? Então, olha aí, a gente repete o que a gente não aprendeu. Tá? Então, olha bem para o teu padrão. O que você tem que aprender? Qual é a virtude que não foi aprendida? Então, por exemplo, se você tem uma história de vício, sabe? Vício em cigarro, vício em bebida, vício em comer, vício em alguma coisa, significa que tem uma compensação, uma necessidade de compensação. Então, todo vício, ele vai esconder uma frustração. A frustração, ela vem de uma expectativa que não foi cumprida. Então, tipo, eu espero coisas da vida e eu não tenho. E eu fico com raiva porque eu não tenho. Isso me gera frustração, tá? E na frustração eu preciso comer, preciso, sei lá, transar, preciso beber, preciso fumar, sei lá, para compensar a chateação da minha vida. Então, existe uma lição de não aceitação, uma lição que eu preciso começar a aceitar melhor a vida, parar de ser tão ingrato com a vida, de me revoltar com a vida e aprender o quê? A aceitar a vida como ela é. Eu preciso apaziguar, essa é a lição. Eu preciso apaziguar e ficar em paz com a minha vida e trabalhar mais a gratidão. Por exemplo, se eu tenho uma família que tem muita raiva, muita discórdia, muita discussão, nervos à flor da pele, a gente vai vendo que tá faltando o quê? Tá faltando um pouco de acolhimento, né? Essa raiva que expurga, ela tá faltando assim essa canalização, essa reflexão, o ponderamento, a tolerância, tá faltando paciência, tá faltando essa virtude nessa família. Ninguém se escuta, todo mundo quer falar, mas ninguém se escuta. Então você já viu família assim, ó? Ou família que nos fala, cada um tá no seu cômodo, a mulher está no quarto, o marido no sofá, o filho está no quarto dele, todo mundo com o seu videogame, todo mundo com o seu celular, e ninguém se fala no final de semana. E dá uma sensação de solidão muito grande, né? Tem famílias assim, e tem famílias que quando falam,
não falam, eles gritam e ninguém se escuta. Então é aquela família que todo mundo fala, mas ninguém se escuta, tá certo? Então esse é um padrão, né, onde a gente precisa ouvir um pouco mais, né? Meire, como trabalhar a gratidão dentro de mim? Eu quero sentir paz. Querida Elisete, é o seguinte, você vai olhar para a tua casa e você vai ver o que você tem aí. Você fala, tem um sofá, começa a agradecer de coração. Obrigada, sofá, porque vocês têm. Eu tenho um sofá na minha casa, quantos não tem? Tem um teto, tem uma internet. Meu, se você pensar, tu é abençoada, não te falta comida, né? Não te falta o básico. Então é agradecer e ficar feliz com o que você tem. Pronto, isso é trabalhar a gratidão, muito simples, tá certo? E a gratidão é diferente do agradecimento. Agradecimento é a palavra, obrigado. Mas a gratidão é um sentimento que deve vir junto com a palavra, tá? Então começa a trabalhar essa sensação. Então, por exemplo, se você, agora mudando aqui, só para terminar, a baixa autoestima. Famílias que têm problemas de autoestima, elas têm que trabalhar o quê? O amor próprio. Então, essas famílias que não têm assertividade, que têm uma série de problemas aí, é porque não trabalharam o amor próprio. Então, são pessoas que se põem para baixo, são pessoas que salvam todo mundo, mas não se salva, são pessoas que cuidam melhor do cachorro do que a si mesmo, vão lá, dão todas as vacinas para o cachorro, para os filhos, e dá tudo para todo mundo, e dentro tá depredado, assim, sabe? Tá horrível, tá acabado, ninguém dá atenção para você, sabe? Se você morrer agora, não vai fazer falta, sabe aquela coisa assim, né? Você deu atenção para todo mundo, mas ninguém te olha, entende? Então, esse padrão de baixa autoestima, né, é o que precisa ser aprendido nessa família. Que, em primeiro lugar, não é fazer essa falsa modéstia, né, de falar, não preciso de carinho. Precisa sim, cara. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer as necessidades da sua alma. Então, você tem que honrar isso. Né? Reconhecer que é necessário, eu quero sim atenção, eu quero sim amor, para mim é importante, então no meu trabalho é importante o reconhecimento, porque isso vai fazer com que você busque o melhor lugar para a sua alma estar feliz. A nossa alma tem que estar feliz, ela tem que estar bem. Então a felicidade não é libertinagem, tá? E liberdade não é libertinagem. Ok? É responsabilidade. Então você se responsabiliza por onde você quer estar, para naquele lugar você fazer o seu melhor possível. É uma questão de coerência, entendeu? É uma questão de inteligência, é uma questão de honestidade com a vida. E aí você não tem frustração nenhuma, porque você não tem expectativa, você sabe exatamente onde é que você está, porque você escolheu estar ali, não tem dúvida. Então você não tem falta de autoconfiança, sabe? É só coerência. Então é muito simples, para ser feliz é só a gente ser coerente, tá? Não tem mirabolância nesse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, a pobreza. Então, famílias que estão sempre vivendo na base da pobreza, elas precisam trabalhar o pensamento de abundância. E não é só pensar, mas é um agir com abundância. A pessoa que passa por muitas privações, ela fica sempre pensando que vai faltar. E como ela sempre está economizando e sempre com o pensamento vai faltar, ela sem perceber, ela se torna muito gananciosa e começa a guardar tudo. Então esses acumuladores que começam a guardar isso, guarda aquilo, isso é um padrão de falta, é a certeza de que não vai dar certo, é a certeza que ela já vive na pobreza. Entende isso, tá? Então, Jimmy, querido, então olha só, é isso. Gente, a live vai ficar então salva no nosso canal do YouTube. Lá você vai ter mais de 700 vídeos, todas as minhas lives ficam salvas lá. Para você que não me segue ainda no Instagram, por favor, me sigam aqui no Instagram, toda semana com coisas novas também. E quero convidar vocês para fazerem parte do meu aulão, que vai acontecer dia 19 de agosto, das 7 às 9 da noite, onde eu vou ensinar vocês a canalizar o poder da energia das emoções, potencializar as energias de várias qualidades, de raiva, de amor, de alegria e tal, e canalizar para a realização dos projetos, tá certo? Ivânia perguntando que a mesma coisa que a avareza, isso mesmo, a avareza também vem do sentimento de pobreza,
tá? Então é isso. Gente, e a cura para essas maldições é a consciência, que é você entender, compreender isso, e a autorresponsabilidade por você começar a mudar o padrão dentro de você. Não é cobrar da família, é você que vai fazer o seu trabalho, tá certo? Então é isso, galera. Quero convidar vocês também para o meu curso de mentoria online, onde eu trabalho muito. Se você gostou dessa live, vem comigo nesse processo de mentoria, que a gente vai dedicar uma parte específica para crenças sabotadoras, onde a gente vai investigar a sua história, tá? Eu vou te ajudar a identificar o padrão da sua família, para você saber o ponto onde você se liberta, tá bem? Então é isso, para a mentoria, já está aberto, nós já vamos fazer agora, agosto, manda um e-mail para atendimento@mericaminha.com, ou então vai lá no link do meu Instagram ou no meu site, www.mericaminha.com, tá lá a mentoria, e aí é só preencher o formulário direitinho, tá todas as coisas ali, tá legal? Galerinha, quero super agradecer aqui a presença de todo mundo, espero que tenha sido útil para você, tá? Se foi, por favor, compartilhem aí, chamem os seus amigos também. Agradecer imensamente quem me deu o selinho, que me deixou feliz da vida, a Nath Almeida, a Rejane, Verinha, Terezinha, a Suzy, a Karen Letícia. Muita gratidão, muitíssimo obrigada por vocês terem me mandado aqui, viu? E obrigada a todo mundo aqui pela presença. Eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com todos vocês. Obrigada, viu? Ai, Kátia querida, obrigada. Verinha, obrigada. Marcelo, muito obrigada. Até mais, galerinha. Tchau.